7 hábitos das pessoas altamente eficazes. 10 passos para se tornar rico. 6 segredos para ser uma pessoa feliz. Você já deve ter escutado ou visto vários temas de livro como esse, correto? Muito bem-vindo ao Ensina-se. Esse é o seu canal de empreendedorismo. Aqui você aprende sobre negócios, carreira, um pouco de finanças, desenvolvimento humano. É o desenvolvimento pessoal e profissional para você atingir os seus objetivos e se tornar uma pessoa melhor. Bom, você já deve ter lido, visto ou escutado falar sobre livros que tenham passos para você se tornar algo, passos para você ser feliz, os tantos segredos para algo. Eu fico meio com receio dessas coisas, porque assim, são formuletas mágicas, e se você fizer aquilo, irá acontecer. Vou te falar, não irá. Esse é o ponto. Se você seguir à risca, não vai acontecer. Sabe por quê? Porque você é único e eu sou único. Cada pessoa é única. Cada pessoa funciona de um jeito. Cada pessoa tem uma visão de mundo diferente. Por mais que tenhamos traços parecidos e tenha coisas que realmente são semelhantes, são iguais, mas o que funciona para você não necessariamente funciona para mim e vice-versa. Então, você ter as pessoas darem esses tópicos de afirmado, faça isso e acontecerá isso. Então, é meio que uma ilusão. Óbvio, tem coisas que dá para você aproveitar, mas não é seguindo à risca o que aquela pessoa fez, o que aquela pessoa ela viu num estudo, num coletivo, e pegou as grandes características e falou assim, essas características tem na maioria das pessoas. Mas pode ser que essa característica, uma delas ou todas, não se aplica a você, não se aplica a mim. E tentar fazer e impor isso para si, às vezes pode ser a sua ruína, pode ser um tiro pela culatra. Ou por que eu falo isso? Porque se você pegar, um exemplo, faça isso e você será rico. Você pode estar fazendo isso e não ficar rico. E aí, você vai se frustrar. Você às vezes muda algo em si, que é algo que você não gosta, mas no livro tá falando para você fazer, e aí você vai e faz, é maçante, é sacrifício para você, só que você não tem o resultado que você quer. Sabe por quê? Porque você não encontrou a sua essência, você não encontrou a sua chama que queima, o que realmente te move. Entende? Óbvio, eu entendo sim que tenha coisas que, no geral, é melhor para todos, mas não necessariamente significa bom para você. Um exemplo. Um tempo atrás, nessa onda talvez aí que teve aí do Covid, para agora, tem toda essa onda de acorde 5 da manhã, vai fazer exercício ao ar livre, tome banho gelado. Só, cara, realmente tem algumas coisas que vão trazer um benefício para ti. Porém, se na sua mente isso não faz sentido, isso realmente não tem uma conexão, não adianta, cara, não adianta. Você tem que encontrar outros meios, coisas que realmente você é bom e que você possa utilizar isso a seu favor, né? Você sabe que assim, você pode ser às vezes uma pessoa sedentária. Você sabe que se você fizer exercício, com certeza vai te ajudar. Porém, não necessariamente você tem que arrebentar de fazer exercício para você ser uma pessoa melhor, entende? O exercício ele vai te ajudar, vai te liberar a endorfina, a dopamina, vai te liberar a ocitocina, um monte de substâncias no seu organismo que vai te fazer proporcionar algo positivo. Mas não necessariamente, se na sua mente aquilo ali é maçante para você e você não quer de jeito nenhum, não adianta. Compensa você fazer uma outra atividade na qual te agrade, ao invés de simplesmente fazer uma musculação. Entende? Então não adianta você tem que fazer musculação porque é isso que vai fazer você se tornar rico, um exemplo, né? Incorporar isso no seu hábito. Cara, não é. Então,
ache alguma atividade que tem essa equivalência em questão de saúde, de comportamento, de você ter uma rotina, você ter esse hábito saudável para se exercitar, mas não necessariamente precisa ser a musculação. Acha uma atividade, sei lá, uma corrida para você pedalar é mais interessante. Então, acha uma atividade que você goste, entenda? Esse exemplo de, acorde 5 horas da manhã e que você vai ter o seu dia muito melhor. Cara, se fosse assim, boia fria, esses caras que acordam 4 horas da manhã para ir trabalhar, velho, seriam milionários e não são. Então, isso não é algo que você tem que fazer. Eu trabalhei numa empresa que o dono da empresa, ele era um cara noturno. Não tinha jeito. O hábito dele era noturno. O cara acordava lá para umas 11 horas da manhã. Ele aparecia na empresa nesse horário e ele falava, tipo assim, com as pessoas que eram mais do alto escalão, nas reuniões que nós tínhamos, ele falou, cara, não adianta. Eu não consigo. Eu vou dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e para mim é o meu horário. À noite eu tô voando. E tanto que ele respondia e-mail, ele arrebentava um monte de coisa ali na meia-noite, 2 da manhã, era o horário que chegavam os e-mails dele. Então, assim, esse era uma pessoa que entendeu qual que já é o ritmo dele. Isso vai fazer mal para a vida dele, para a saúde? Cara, pode ser que não. Quantas pessoas você pega, principalmente tiazinhas, senhorinhas mais velhinhas, que têm 90 e tantos anos, que fumam, tomam sua cachaçinha todo dia? Óbvio, não tô falando que isso é regra, que isso... Você tem que encontrar o que é o seu, tá? Você tem que encontrar o seu, entende? Não tô falando que você fazer isso que aquela senhorinha fez, vai fazer... Não, encontra o seu. Mas você tenha consciência que você tem que buscar aquilo que não vai ser prejudicial para ti. Entende? Que nem no caso desse meu ex-chefe, que eu falei, que ele tinha hábito noturno, que acordava mais tarde e tal. Ele descobriu aquilo pra ele. Ele falou que ele tentou durante um tempo acordar cedo e dormir mais cedo, mas, cara, pra ele não funcionou, não dava. Ele ficava arrebentado o dia inteiro. Não conseguia. Entende? E ele falou assim, cara, eu vou adotar a minha rotina, eu vou voltar a ter a rotina que eu tinha. E era um cara saudável, é um cara que fazia exercício pra caramba, uma série de coisas. Só que ele tinha o hábito de acordar mais tarde, dormir mais tarde, e esse era ele, entendeu? O corpo dele já estava acostumado com aquilo, ele tinha aquilo e ele incorporou e adaptou para o meio dele. Então é isso que você tem que fazer, não tem uma regra, não tem um... Óbvio, né, que eu falo assim, tem características que são comuns entre as pessoas, porém não necessariamente você precisa fazer isso. Um exemplo que eu dei, igual da musculação. Você não precisa realmente fazer musculação. Você pode trocar essa atividade por uma outra atividade que lhe agrada. Mas não me agrada nenhuma atividade física. Bom, aí já é uma coisa que assim, você tem que arrumar algo que faça o seu corpo trabalhar, tá? Porque é uma característica que você tem que ter. Você sabe que se você tem um corpo saudável, isso vai te ajudar até na questão da sua mente, você pensar melhor, entende? Então, você vai ter que arrumar uma outra atividade na qual vai ter que substituir a questão da musculação. Certo? Você fazer uma natação, você fazer alguma luta, ok, você está se movimentando, você está exigindo algo do seu corpo, você está fazendo uma atividade física, entende? Então, eu acredito que não tem essa questão de ser engessado, de faça isso ou para ser assim, para ter esse resultado. Não, cara, você tem que encontrar o seu, certo? Você tem que saber qual que era o seu. Às vezes é difícil a gente olhar pra gente. Às vezes não, sempre né? É muito mais fácil a gente olhar para o outro do que olhar pra gente. Quando a gente tenta olhar pra gente é muito difícil. Só que é só você que vai poder saber como você é internamente. É só você que vai ter o poder de descobrir o que realmente está lhe fazendo bem, o que está funcionando, o que não está funcionando. E o que você pode cortar e o que não pode cortar. É por isso que às vezes quando você escuta uma outra pessoa e uma outra pessoa falando que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, é complicado. Mas entenda, tudo isso que eu tô falando, a gente sabe, tanto você quanto eu, que tem coisas que você precisa fazer. Por exemplo disso, você tem que cuidar do seu corpo. Você tem que cuidar da sua mente. Você tem que buscar
a sua independência financeira. Tem sim, não adianta. Se você não tem uma condição financeira boa, você tem que buscar. Você tem que ter uma condição financeira boa. E aqui, uma condição financeira boa, eu tô falando pra você ficar rico, milionário, ter carrão, não. Agora, se o seu desejo for ter carrão, beleza, vai em busca disso. Busca teu carrão. Você tem desejo de ter uma casona, uma mansão? Maravilha, show de bola. Mas o que eu falo é que você tem que buscar a sua evolução, você tem que buscar a sua ascensão. Ah, mas você acaba de falar que não tem passos para fazer isso, fazer aquilo, mas você quer. Não é que eu quero que você evolua. É que isso é uma coisa da natureza. A gente tem que evoluir. Por natureza, a gente evolui, né? A gente nasce, cresce. Então, nesse processo de crescimento, a gente tem que buscar a nossa evolução. E eu tenho certeza que você tem sonhos, tem desejos. Por mais que nem eu tô falando, você não tem o desejo de, sei lá, ter um físico melhor, ter uma condição financeira melhor, mas você precisa realmente melhorar isso. Você precisa melhorar a sua vida. Precisa melhorar o todo na qual você vive. Então, você precisa melhorar. Por mais que isso não seja o seu desejo, você precisa evoluir. Porque é a lei da vida, é a evolução. Nós estamos aqui nesse mundo para evoluir. Entendeu? Então, você precisa, porque na questão de físico, eu não gosto, né, nos exemplos falando, eu não gosto de musculação. Ok, acha algo para você trabalhar o seu físico, mas você precisa ter um físico bom. Até mesmo porque o que segura o nosso esqueleto é nosso músculo. Então, quanto mais velho nós ficamos, mais fraco vai tornando os nossos músculos. Nós vamos perdendo massa muscular se nós não trabalharmos isso. Então, você precisa trabalhar o seu músculo para que, quando você estiver velho, você pelo menos aguente levantar. Entendeu? Então, a gente tem que evoluir. Sim, na questão de dinheiro, você tem que justamente ficar num conforto, você tem que chegar a ter um conforto financeiro. Pode falar o que for, tem um monte de gente aí que é contra esse negócio de você ter um pouco mais de dinheiro. Mas, cara, você tem que ter um conforto financeiro. E eu não falo nem para você mostrar para os outros. Não, é justamente para a saúde, realmente, para a saúde mental. Você tem que almejar ter sim um conforto financeiro, porque isso faz você ficar ruim da cabeça. Pelo menos relatos comigo mesmo, né? Pelo menos eu, quando passei uma época somente de empresa quebrando, realmente a grana está ruim, né? Isso me fazia ficar muito ruim mentalmente. Me cobrava muito, eu ficava para baixo, tentava sair, não via solução. Parece que quanto mais na escuridão você fica, mais escuro fica. Então você tem que buscar a luz. E com certeza que o dinheiro, o financeiro, ele te dá um conforto muito bom. Entendeu? Você não precisa almejar ser o milionário top das galáxias. Mas você tem que ter um conforto financeiro sim. Entendeu? Você tem que ter sua casa, você tem que ter seu carro, ter condição de poder pagar um estudo para o seu filho, uma saúde de qualidade, um convênio. E isso faz parte. Então, tenha sim. Entendeu? Eu costumo falar uma frase que o pessoal do meu meio conhece, fazer, mas você é louco. Mas isso é real. Na minha concepção, quando o financeiro vai bem, tudo ao seu redor está bem. Agora, experimenta o financeiro ir mal para você ver. Até as coisas boas que aconteceram ao seu redor vai mal pra caramba. Tudo começa a desabar. Porque às vezes o dinheiro ele acaba sustentando uma situação que talvez não é tão boa assim. Ele acaba sustentando. Porque você fala, beleza, só uma situaçãozinha aqui passou. Só que quando você tá na falta de grana, até aquela situaçãozinha, ela vira um negócio grande. E aí você começa a se abalar por isso. Por isso que eu falo que a questão do dinheiro, ele afeta, sim, o psicológico. Você tem que, sim, ter uma consciência muito boa para você não deixar se abalar e ficar nesse limbo. Porque parece que quanto mais você fica ali, mais você fica patinando e não sai dali, entendeu? Bom, acredito que é isso. Que não existe essas fórmulas mágicas, não existe isso. Faça isso que você vai ficar assim. Faça aquilo que você vai ficar assado. Não existe. Tá? Porque, até mesmo porque, se você for ver,
O sucesso ele é matemático. As coisas na vida são matemáticas. Dá para você colocar várias coisas, exemplificar com a matemática. E se você fizer 5 mais 5, é 10. Só que se você fizer 7 mais 3, também é 10. Se você fizer 9 mais 1, também é 10. Se você mudar a operação e colocar 12 menos 2, também é 10. 20 menos 10 é 10. 5 vezes 2 é 10. Ou seja, existem diversas formas e diversas maneiras de você chegar no mesmo resultado. Então não adianta você falar que esses 7 hábitos vai te deixar desse jeito. Não, não vai. Pode ser que dê certo para você, mas pode ser que não. Pode ser que dê sorte para a pessoa que escreveu, mas para ti não. Mas o que eu falo é o seguinte: busque saber coisas que realmente são boas, num senso comum, que nem você cuidar da saúde, você buscar sua independência financeira, coisas assim, e busque dentro disso você achar o seu caminho, o que queima aqui dentro de você e o que você consegue juntar com essas coisas que é comum, entende? E aí sim, essa somatória, essa junção é o que vai te levar aonde você deseja, aonde você almeja. Maravilha? Bom, deixa seus comentários, se inscreva no canal, mande para quem você acha que esse vídeo fará uma diferença, porque a gente mudando apenas uma única vida já está fazendo uma grande diferença. Maravilha? Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para mim e até a próxima. Valeu!